Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura assim icônica, né? Frida Kahlo. E vamos fazer isso pela lente da biografia escrita pela Hayden Herrera. Oi, é um livro que realmente transporta a gente, né, pra Casa Azul, lá em Coyoacán. Totalmente. Parece que a gente está lá vendo os objetos, a paleta dela, as botinas do Diego. A casa respira a história deles. Exatamente. E a Herrera, ela faz um trabalho incrível de contextualização. Começa lá atrás, nas raízes. O pai alemão, Wilhelm, que vira Guillermo, aqui no México, fotógrafo, né, e que tinha epilepsia. E a mãe, a Matilde Calderón. Uhum. E o livro já situa o nascimento da Frida num momento chave, sabe? O México fervilhando, pré-revolução, e ela mesma depois, bom, ela mesma fez questão de marcar isso, né? Mudando o nascimento para 1910. Ah, sim, para coincidir com a Revolução Mexicana. Que interessante isso. E a biografia, ela traz detalhes bem vívidos dessa infância, né? Das memórias da Revolução mesmo. Sim, com barulho de tiro, as canções zapatistas que ela ouvia. E tem os momentos bem pessoais também, tipo um incidente no jardim de infância que já mostrava, assim, uma intensidade nela desde pequena. É, uma personalidade forte já aparecendo ali. Com certeza. E aí tem a passagem pela Escola Nacional Preparatória, que foi, nossa, fundamental. Era um caldeirão, né? Intelectual, político. Uhum. E o livro detalha bem a participação dela nos cachurechas, aquele grupo meio irreverente, mas com uma sede de conhecimento enorme. Frida lia em 3 línguas, imagina? Nossa. As amizades intensas que ela fez lá e o começo do namoro com o Alejandro Gomes Arias, né? Um namoro meio escondido no começo e as cartas, o livro traz essas cartas, são cheias de paixão, de vida. Mas aí, bom, aí vem a tragédia, né? O acidente de ônibus em 1925. É um ponto de virada muito brutal na vida dela. Brutal. E a Herrera narra isso com base nas lembranças da própria Frida, o que é muito forte. As consequências físicas foram devastadoras. Sim, e é nesse momento de dor, de convalescência forçada, que a pintura surge, certo? Exatamente. Surge quase como uma necessidade, né? Uma forma de se expressar, de lidar com aquele corpo quebrado. As cartas para o Alejandro dessa época que a Herrera analisa mostram a dor, claro, a dependência emocional também, mas ali nasce a artista. Entendi. A arte vira um espelho mesmo, um diário. Isso. E a Herrera usa uma expressão interessante, sofredora heróica. Acho que capta bem essa dualidade que o livro explora. Essa tensão entre o sofrimento que devia ser excruciante, que a gente vê em quadros como A Coluna Partida, e uma certa um estoicismo, quase uma performance, né? É uma análise muito, muito perspicaz da Herrera. Essa máscara, essa persona, vira parte dela. E é essa figura complexa, forte, que acaba atraindo outra figura gigante, Diego Rivera. Ah, Diego. O livro descreve como foi esse encontro. Admiração mútua. Sim, descreve o encontro, essa admiração, mas também um começo de relação já com alertas, né? O pai da Frida avisando o Diego sobre a saúde dela, que era frágil. Puxa, e aí a gente vê a Frida aprendendo a ser a esposa de um gênio, como diziam, adotando o traje terruana, mergulhando na mexicanidade. Isso, aquele movimento cultural que o Rivera promovia muito, de valorizar as raízes mexicanas. Mas é importante dizer, o livro deixa muito claro que ela nunca foi só a esposa do Diego, de jeito nenhum. Imagino que não. A Hera explora essa dinâmica de forma brilhante. Aquela casa que eles construíram em San Angelo, separada mas ligada por uma ponte, simboliza um pouco isso, né? Juntos, mas cada um com seu espaço. Faz sentido. E a Hera usa uma analogia ótima da pinhata para falar das roupas da Frida, dos adornos. Aquela casca super colorida, vibrante, escondendo a fragilidade, a dor, mas ao mesmo tempo afirmando a vida, sabe? Contra a ideia da morte, da finitude. Uma armadura colorida, então? Que incrível. Mas essa relação com o Diego também trouxe muita dor, né? O livro aborda isso. Ah, com certeza, e de forma bem direta. O caso dele com a Cristina, irmã da Frida, foi devastador para ela. E a biografia conecta esse episódio àquela tela terrível, umas facadinhas de nada. Nossa, aí a conexão vida e obra fica muito explícita. Muito. E a análise da Herrera vai além do México, né?
Cobre as viagens para os Estados Unidos, que ela chamava de Gringolândia, as impressões dela, o fascínio do Diego pelas fábricas americanas. Ah, e o escândalo do mural no Rockefeller Center. Exato. E também a relação dela com os surrealistas lá em Paris. Ela foi reconhecida pelo André Breton, Sim. né? Mas sempre fez questão de dizer: eu não pinto sonhos, pinto a minha realidade. Ela sempre se distanciando desse rótulo. Sim, e a Herrera mostra como essa recusa é importante para a gente entender a singularidade da arte dela. Apesar do reconhecimento internacional crescendo, exposição em Nova York, Paris, obra comprada pelo Louvre, ela mantinha uma postura quase, não sei, de amadora, no sentido de não se preocupar com a carreira formalmente, sabe? O foco era expressar o que ela sentia. Entendi. O livro mostra essa tensão, então, entre a imagem pública e as lutas internas dela. Mostra a solidão, as doenças piorando, a dependência cada vez maior de analgésicos. Tudo isso é tratado com muita sensibilidade, mas também com base em muita pesquisa. Os últimos anos, que a biografia detalha, são de uma intensidade, assim, avassaladora. As cirurgias na coluna, a amputação da perna, e mesmo assim ela se dedicando à militância política, né? Como uma forma de dar sentido. Exato. E aquela última exposição dela, que ela foi de cama, é uma imagem muito forte. Muito forte mesmo. Um testemunho da força dela. E a Herré usa muito o diário da Frida nesses capítulos finais. Revela a profundidade da ligação dela com Diego, apesar de tudo. Tem uma frase linda: meu Diego, não estou mais sozinha. E a luta contínua, né? Contra a dor física, emocional, mas a pintura, a paixão pela vida, isso persistia. Até aquela última natureza morta com a inscrição Viva la vida. Uau! Então, no fim das contas, o que essa biografia da Hayden Herrera nos entrega? Que Frida é essa? Entrega uma Frida multifacetada, forte e frágil ao mesmo tempo, apaixonada, sofrida, intensamente mexicana, mas universal. Uma vida marcada pela dor, sim, mas que ela conseguiu transformar numa arte vibrante, de uma honestidade que às vezes até desconforta. Uma arte muito potente. Muito. E o livro da Herrera, ele não só conta essa história incrível, ele convida a gente a pensar sobre como a experiência pessoal, mesmo a mais dolorosa, pode ser transmutada, sabe, em algo poderoso que dura. É verdade. E a Frida construiu a dela com tanto cuidado com a roupa, com a arte. Até que ponto isso nos ajuda a suportar o que parece insuportável? É uma exploração tão rica, tão bem feita no livro, que, sinceramente, dá muita vontade de ler ou reler a obra completa. Vale muito a pena.